Nós vamos conversar agora com Jarbas Barbosa, que é vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde. Ele também é médico sanitarista, epidemiologista. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Gostaria de entender do senhor se é fato essa informação de que o Brasil não é prioridade nesse consórcio da vacina. Se for, por quê? Bom dia. O Brasil é prioridade igual a todos os países que participam do consórcio. O objetivo desse consórcio, que hoje reúne mais de 190 países no mundo, é, em primeiro lugar, garantir o acesso equitativo às vacinas. Graças a esse consórcio, 92 países pobres do mundo vão ter acesso de graça à vacina, graças a doações que foram conseguidas de governos, de países ricos, de doadores públicos e privados. 10 países desses estão aqui na América Latina e no Caribe. Os outros 98 países que participam, entre eles o Brasil, participam pagando pelas vacinas, mas pagam um preço melhor, muitas vezes, do que nos acordos bilaterais que estão realizando. E à medida que nós vamos fechando os acordos com os fabricantes e que eles têm uma autorização da OMS para serem utilizados, ou seja, são pré-qualificados ou recebem a autorização de uso emergencial, nós vamos começar a distribuição de maneira equitativa. Então, na sexta-feira de noite, todos os países receberam a carta do mecanismo COVAX com a primeira programação de entrega, vacinas da AstraZeneca, ao redor de 360 milhões de vacinas. Todos os países vão receber, em média, nesse primeiro semestre desse produtor somente, vacina para vacinar 3,3% da população. O Brasil vai receber, no mínimo, 10, no máximo 14 milhões de doses, no primeiro semestre somente. Até o final do ano, a gente espera entregar ao Brasil as 42 milhões de doses que o Brasil solicitou. Isso dá em torno de praticamente 3% também da população. Então, o Brasil se encontra na mesma situação que os outros países que participam do consórcio, como é a política, o objetivo, os princípios que nós praticamos no consórcio COVAX. Doutor Jarbas, nós acompanhamos agora, nesse primeiro momento, mesmo os países mais ricos com dificuldade de compra de doses de vacina por conta dos insumos e da produção. Como é que está o consórcio COVAX Facility? Também está enfrentando essa dificuldade? Sim, esse é um desafio mundial, porque a produção é limitada, né? Essa é uma realidade. Nós, para participar do consórcio COVAX, nós exigimos dois acordos, né? Duas características que os produtores devem exibir. Primeiro, ter o acordo firmado. Nós temos acordo firmado já com vários produtores, com a AstraZeneca, essa que vai entregar essa primeira leva, né, de quase 360 milhões de vacinas. Já fechamos um acordo com a Pfizer, para 40 milhões de doses, ainda no primeiro trimestre do ano. Já vamos começar para 18 países do mundo, 4 nas Américas, que vão receber uma primeira quantidade limitada de vacinas da Pfizer. Temos acordo com a Janssen, com a Novavax. 2 produtores chineses, a Sinopharma e a Sinovac, ofereceram participar do consórcio. A OMS já enviou uma equipe que está fazendo a inspeção nas fábricas, porque eles precisam ser pré-qualificados, são produtores novos que nunca haviam participado de compras internacionais do sistema das Nações Unidas. Mas a dificuldade é real, né? Nós acreditamos que até o final de março, começo de abril, as quantidades serão limitadas. E, na verdade, um acesso mais amplo, eu diria que de forma realística, será possível a partir do segundo semestre. Por isso é importante 2 coisas. Primeiro, que os países usem bem as vacinas disponíveis, garantam que elas sejam usadas nos grupos de maior vulnerabilidade para a transmissão da doença, para o risco de adoecer, no caso, os profissionais de saúde, outros profissionais sociais de primeira linha. Depois, começar com os grupos mais vulneráveis para desenvolver formas graves da doença, pessoas idosas, pessoas que têm doenças que facilitam o surgimento de formas graves, como pessoas com hipertensão, com diabetes. Fazer isso de maneira escalonada, com a comunicação bem adequada para que a população compreenda o porquê desses grupos e manter todas as medidas que nós sabemos que protegem.
né? O uso de máscaras quando sair de casa, tentar manter distanciamento físico, evitar aglomerações, evitar ficar em lugares fechados que não sejam essenciais, ou seja, todas essas medidas precisam ser mantidas porque até que a vacina tenha uma cobertura populacional capaz de interromper a transmissão, a gente estima que isso vai exigir 70% da população vacinada. Infelizmente, vão se passar alguns meses ainda até que se alcance esse limiar. Até lá, é preciso continuar se protegendo. Doutor, esse pedido que os países fazem para a Aliança Global da OMS, a COVAX Facility, eles colocam então um investimento solicitando doses. E desse investimento feito pelos países é que são retiradas também essas doses para ajudar aos países mais pobres. É isso? É assim que funciona a COVAX? Não, é um pouco diferente. Os países pobres que vão receber a vacina por doação, essa doação foi feita por países ricos. Por exemplo, o Canadá doou 250 milhões de dólares. Né? Vários países europeus, alguns doadores privados, como a Fundação Bill e Melinda Gates e outros. Os países que participam, que são países de alto financiamento, como o Brasil, eles pagam pela sua vacina. Eles não colaboram com outros. Alguns países de renda média, cito a Colômbia, na América do Sul, fez uma doação pequena, mas fez uma doação que foi importante. Eu acho que demonstra solidariedade com outros países, doou 500 mil dólares. E nós continuamos as conversas com o G7, o G20, né? O mecanismo teve uma reunião essa semana com ministros da economia, chamando a atenção para o fato de que, se nós não tivermos o controle da transmissão no mundo inteiro, ninguém vai estar protegido definitivamente, porque quanto mais o vírus circula, mais ele pode produzir novas variantes. E essas variantes podem, inclusive, diminuir a proteção que é produzida por algumas das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então, é preciso, claro, que cada país elabore bem seu programa, busque as melhores alternativas para garantir acesso à sua população, mas, ao mesmo tempo, que nós busquemos fortalecer esse mecanismo global de coordenação e o acesso global equitativo. Não é só eu diria, um chamamento ético e moral, que por si só já seria forte, mas é também do ponto de vista de saúde pública. Enquanto persistir a transmissão do vírus, com viagens internacionais, com comércio, todos os países continuarão, de alguma maneira, vulneráveis, porque você nunca terá, pelo menos no curto prazo, 100% da população mundial completamente protegida. Isso vai levar tempo. Então é muito importante proteger a si próprio, mas também buscar participar de um esforço internacional coordenado para que o mundo inteiro consiga sair, porque aí sim a gente consegue sair de uma vez por todas dessa pandemia.